Graça e paz mais uma vez, queridos. Com muita alegria estamos aqui para encerrar esse mês de maio, mês da família, deixando uma palavra que venha, de acordo com a vontade de Deus para os nossos corações, servindo como orientação, como base, para que possamos conduzir nossas casas, nossa família, de acordo com a vontade de Deus. Se a sua família ainda não aprendeu a ser uma família unida, busque isso do Senhor. É possível, por mais difícil que seja. Mesmo que nela tenha alguém que não entenda isso, ore por ele. Faça a sua parte como servo de Deus, como uma serva de Deus. Mas deseje isso para a sua casa. Deseje que a sua família viva em união. Porque assim sendo, Deus com certeza se fará presente. Acima de tudo, temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para viver, para ter uma família que seja bem estruturada, que viva em união, que viva em harmonia, precisa de muita sabedoria de ambas as partes. Principalmente dos cabeças, dos cônjuges. Então é preciso buscar no Senhor a fonte de todo saber. E o primeiro passo, com certeza, é temer a Ele, não é verdade? E o nosso versículo base, é Mateus 12, versículo 25, e eu quero destacar aqui apenas a última palavra, a última frasezinha do versículo, onde Jesus fala sobre a casa, e diz: toda a casa dividida entre si mesma não subsistirá. E de fato não. Nós no início falamos aqui da necessidade de um conjunto de princípios em qualquer reino, para que esse seja estabelecido em qualquer governo e que haja conhecimento desses princípios e também que seja respeitado. E na família não é diferente, Na família tem um conjunto de regras, de princípios, de valores que devem ser preservados, que infelizmente nos nossos dias tem sido descartado por muitos. Muitos constroem suas vidas familiares, suas casas, no padrão do mundo. Não procuram ter como base a palavra de Deus. Isso é prejudicial. Me perguntaram esses dias se o casamento era só uma vez. E aí eu disse o seguinte, é até difícil de responder, mas de acordo com a palavra de Deus, eu entendo que o casamento é único. Acontece que hoje é complicado a gente falar dessas coisas em função de como a sociedade hoje encara o casamento, Infelizmente, mesmo dentro das igrejas. Então é normal separação, é normal o segundo casamento, mas não podemos esquecer de que Deus deixou claro em sua palavra, O que Deus uniu, não separe o homem. Se ocorre uma separação, não foi por conta de Deus, isso eu tenho certeza. Foi por conta do homem, foi por nossa conta. É lógico, quando eu falo homem, estamos generalizando, É por nossa conta, porque tudo é conosco, porque Deus já nos abasteceu de todas as informações que nós precisávamos para que nós pudéssemos viver de maneira correta, dentro dos seus propósitos. E para a família não foi diferente. Mas o homem prefere muitas das vezes agir de acordo com os seus interesses. Vamos entrar aqui em questão da razão de porquê de uma separação, porque nós sabemos que, infelizmente, diante das circunstâncias
Há casos e casos, né? Nós precisamos considerar isso, mas não podemos negligenciar o que Jesus disse lá em Mateus 19, quando perguntaram a ele o que fazer com a carta de divórcio que Moisés autorizou dar. E Jesus disse que Moisés fez isso por conta da dureza do coração, né, dos homens. E é verdade, mas no princípio Deus não fez assim. Então, muitas coisas podem acontecer, como nós falamos de 5 casos do domingo passado, não vou repetir evidentemente, que podem destruir um casamento. E são verdadeiras coisas que não estão propícios, que não são propícios para uma família viver em harmonia, para viver em união, né? Falta de respeito, falta de consciência em relação ao casamento, o significado do casamento, falta de temor a Deus, falta de tolerância, de humildade um para com o outro. Então todas essas coisas são causas destrutivas, mas uma família que de fato vive unida, ela consegue sanar todos esses problemas. E para que uma família possa viver unida, né? Uma família pode eliminar qualquer possibilidade de divisão em uma casa, não é? Quando a ela é indispensável a presença de Deus. Quando Deus é indispensável, é o principal responsável por sua instituição ou por suas instruções, né? Quando a família reconhece que Deus é o principal, como base dessa família, para instruir, para orientar, quando Deus é o cabeça, com certeza essa família vai eliminar qualquer possibilidade de divisão, né, no seu recinto familiar. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 127, versículo 1, apenas a primeira parte do versículo. Não esqueça, a família precisa priorizar Deus como seu verdadeiro instrutor. Isso é preciso. Quando Deus é aquele quem determina as instruções na edificação da família, de acordo com o Salmo 127, versículo 1, parte A, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Guardaram esse versículo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por mais esforçado que sejamos, por mais responsáveis que sejamos na construção de um lar, em construir uma casa, em mobiliar, em trabalhar e lutar para suprir todas as necessidades de uma casa, como o próprio versículo diz, né? Inútil vos será levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, né? Porque isso denota a vida de um batalhador, de alguém que luta todos os dias, acordando cedo, dormindo tarde, para dar conta da sua casa, da sua família. É isso? E é digno de honra um homem desse, com certeza uma mulher dessa, que assim vive. E deve ser assim. Mas guarde essa palavra, primeiro aqui do versículo. Se Deus não estiver na direção, se Ele não for a prioridade na sua vida, em primeiro lugar na sua vida, para que depois seja na sua casa. Se Deus não for o primeiro, se não for a prioridade, tudo mais que você venha fazer não dará conta de que haja divisão em algum momento na sua família. E você não vai ter como trazer essa família de maneira unida, de maneira sólida na presença de Deus, porque Deus não é a base, Deus não é o instrutor, Deus não é o arquiteto. Então como que Deus vai ajudar você a ter a sua família unida, a conduzir a sua casa? Se Deus é quem edificou a sua família, logo se faz necessário para
para uma correta manutenção desta família, que Ele seja o Senhor dela. Precisa ser. Precisa ser. E o texto bíblico aqui é Salmo 33, versículo 12, que diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente pode trocar nação por família. Bem-aventurada é a família cujo Deus é o Senhor. No primeiro encontro nós falamos que entre todas as autoridades, né, que permeiam, né, a direção de um lar, existe uma autoridade suprema com a qual nós não podemos jamais romper os laços, que essa autoridade é a de Deus. Deus tem que ser o Senhor da nossa casa. Se em um reino existe uma autoridade máxima, o rei é quem decide o que tem que ser feito, é quem conduz, é quem determina, né, as leis. No governo, no estado, a mesma coisa. Em uma família, quem tem que dar as ordens é o Senhor. Nós, como responsáveis, como construtores também que somos de família, nós precisamos ouvir do Senhor a correta instrução para que possamos aplicar em nossa casa. Do contrário, nós corremos um sério risco de fazer o que todos fazem, do jeito que o mundo faz, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas a gente acaba seguindo, né? Quando Deus não é quem define, quem edificou esta casa. E quando você edifica a sua casa no Senhor, é lógico que você vai querer que Ele te oriente todos os dias. Vamos analisar, queridos, a construção de um lar, a começar, né, pelo namoro. Quase sempre nós arrumamos nossas namoradas, nossos namoros, né, começamos a namorar por aquilo que nos atrai, né, os olhos, né, o sentimento, tudo mais. O que é normal, né? Ninguém vai namorar com alguém se não gosta da pessoa, se não sente alguma atração por ela, não faz sentido. Isso não faz sentido. E todas essas coisas, essa sensibilidade que nós temos, tudo isso foi Deus quem nos deu. Mas a gente precisa colocar tudo isso diante de Deus, para que ao escolher alguém na intenção de construir uma família, nós possamos fazer a escolha certa, dentro dos propósitos de Deus. E dizer, hoje aqui todo mundo casado, mas não, né? Tem a Creizinha aí que não casou ainda não. Então ela ainda está esperando no Senhor. Então é importante que se comece orando a Deus, pedindo a direção de Deus, antes mesmo de começar a namorar. Porque é muito mais fácil você encontrar a pessoa certa quando Deus te conduz, do que quando os seus impulsos, suas emoções é a responsável, né? Então vamos deixar que Deus nos conduza nisso aí. Eu não tenho um exemplo melhor do que o meu. Quando eu comecei a namorar a Simone, eu já estava com os meus quase 30 anos de idade. Já não era mais um menino, né? Mas as coisas não começaram por aí. Aos 24 anos, quando eu encontrei com Jesus, quando eu entreguei minha vida a Cristo, que eu tinha acabado de sair um ano, né, de um noivado de um longo tempo, eu coloquei para Deus que não queria mais ninguém no meu caminho se não fosse de Deus para mim, se não fosse para viver com ela o resto da minha vida, ou até que a morte me separe do resto da vida. Pode ser um, pode ser o outro, não é isso? Então, as coisas acontecem quando a gente realmente coloca diante de Deus. Nós somos perfeitos? Não. Temos problemas? Claro que temos. Mas até aqui, Deus tem nos conduzido. Nós temos lutado para manter aquilo que um dia nós construímos junto.
e continuamos a construir, porque hoje tem as filhas, né? Para orientar, para dar exemplo, e aí aumenta a responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, comece no Senhor. Ninguém conhece ninguém. Por mais legal que seja a pessoa, por mais bonitinho ou bonitinha que seja, você não conhece. Por mais agradável que seja naquele momento, você só vai conhecer depois que estiverem debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, não é isso? E muitos, quando conhecem, aí diz, não foi a pessoa que eu queria. Não é o tipo de pessoa que eu desejei para viver comigo. E aí, como o conceito hoje é muito simples, né? Não dá, deixa, separa, arruma outro, ou arruma outro. Mas não é assim que as coisas funcionam. Um casamento rompido sempre deixa muitas feridas no coração dos que se separaram, no coração da família de ambos e dos filhos quando tem. Então é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque tem consequências. Por isso, para a gente não correr o risco de passar por essa situação, nós precisamos começar no Senhor. E se já começamos, já construímos, coloca diante de Deus. Peça a Deus que conduza. Peça a Ele a sabedoria que você precisa para que te ajude a conduzir o seu casamento, a sua vida familiar, dentro dos seus critérios, dentro da sua vontade. Busque sabedoria nele, porque Ele dá a todos e não lança em rosto. Se o nosso desejo é termos uma família unida, devemos estar dispostos a nos entregarmos a Deus de tal maneira que a nossa maior satisfação na vida seja ter totalmente o cuidado dele por nós. Salmos 37, versículo 4 e 5. Nossa satisfação maior, nossa alegria deve ser em ter Deus em nossas vidas, como aquele que nos guia, como aquele que cuida de nós, como aquele que nos satisfaz, como aquele que é a razão da nossa vida. E assim, com certeza, nós iremos nos alegrar na presença dele, nós teremos prazer em termos nossas vidas, nossos negócios conduzidos por ele, porque ele sabe fazer melhor do que nós. Não é verdade? E o Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Então, agradar-se no Senhor é exatamente o que já falei. É nós reconhecermos que em Deus nós somos realizados. Em Deus nós alcançaremos toda a nossa satisfação. Dá prazer, é bom seguir o Senhor, tê-lo como meu guia, tê-lo como meu Senhor, como meu cabeça, como meu instrutor. É a minha satisfação, é a minha prioridade, é o meu tudo. Isso é o que diz o versículo 4, agrada-te do Senhor, se agrade do Senhor. Minha vida não teria sentido se não fosse o Senhor. Os meus negócios, os meus sonhos, os meus planos não teriam sentido se não fosse o Senhor. E por último, o salmista nos desafia a fazer uma experiência com o Senhor e garante que verdadeiramente seremos felizes, de acordo com o Salmo 34, 8. E uma família unida, sem dúvida, é uma família feliz. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
com certeza cada membro tem prazer de chegar em casa depois de um dia de trabalho, descansar, conversar, dialogar quando é possível. Às vezes não dá para conversar, tem algumas coisas, mas que vivam em união, que vivam em harmonia, que procurem se entender, que cheguem em um acordo, pois impossível será andar dois juntos se não estiverem em acordo, conforme está lá em Amós 3:3. Certo? E uma família unida, com certeza, é uma família feliz. E uma família feliz é uma família apta a construir vidas. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, amados, se queremos que Deus, se queremos melhor, que a nossa família seja uma família unida, seja uma família que agrade ao Senhor e que sirva de exemplo para o nosso contexto, tema a Deus, procure praticar as coisas que façam da sua família uma família unida e feliz. Mantenha o respeito, mantenha o temor a Deus, mantenha a tolerância, mantenha a humildade uns para com os outros. Procure viver em amor, procure perdoar, procure priorizar Deus em suas vidas, a começar em você. Que Deus assim te abençoe e te fortaleça a cada dia, em nome de Jesus.